O primeiro que registrei não foi a dor. Foi aquele bip, bip, bip mecânico e rítmico de uma máquina, uma prova irrefutável de que ainda estava vivo, embora, para ser sincero, nem tinha a certeza se queria estar. Depois veio o cheiro, antisséptico, café velho e aquele aroma frágil e aterrorizado do perfume da Ana. Abri os olhos, as luzes fluorescentes e ásperas perfurando o meu crânio, e vi-a ali sentada junto à cama, o rosto pálido, segurando a minha mão com uma força que parecia mais desespero do que amor. João, sussurrou ela, as lágrimas escorrendo-lhe. Oh, meu Deus, acordaste. Tentei puxar a minha mão, lembrando-me dos faróis, do guincho dos pneus e dele, o Sofia, a tocar-lhe na cintura a porta do Hotel Arqueiro, poucos minutos antes da minha carrinha capotar. Mas o meu corpo não se mexia, parecia feito de chumbo, uma prisão para os meus próprios pensamentos. Ela aproximou-se, a voz a tremer, e proferiu a frase que me iria ferir mais do que as 3 costelas partidas e a perna estilhaçada. João, lamento tanto que tenhas tido de descobrir assim. Os sons da máquina continuavam, rítmicos, afiados, indiferentes. Bip, bip, bip. Eram a única coisa que fazia sentido num mundo que parecia ter sido triturado. As minhas pálpebras estavam pesadas, como se carregadas de chumbo, mas aquele cheiro era aquele coquetel hospitalar distinto. Álcool, cera de chão e o travo metálico de sangue seco. E por baixo disso algo familiar. Baunilha e café de pastelaria, já morno. Ana! Forcei os olhos a abrirem-se. A luz era cegante, um brilho fluorescente branco e cruel que enviou uma pontada de agonia direta para o meu crânio. Um gemido escapou-me da garganta, seco e áspero como lixa em pedra. João. A voz era suave a tremer. Pisquei, as formas desfocadas juntando-se num rosto. Era a Ana pairando sobre mim, os olhos escuros arregalados e vermelhos. Parecia exausta, o cabelo preso num coque desfeito, ainda com o uniforme do Café Aurora, embora agora estivesse amarrotado. Oh, meu Deus, acordaste! Ela soluçou, estendendo a mão para segurar a minha. O toque dela causou-me um choque, mas não do tipo a que estava habituado. O meu cérebro, lento por causa da morfina, de repente focou-se. A memória atingiu-me com a força do caminhão que eu tinha tentado evitar. Chuva no para-brisas. As luzes traseiras de um BMW prateado. O toldo do Hotel Arqueiro. A Ana a sair, a rir. Um homem de fato cinzento a pousar a mão na parte de baixo das costas dela. As costas da minha mulher. O beijo. Tentei arrancar a minha mão da dela, mas o meu corpo gritou em protesto. Um fogo agudo e lancinante rasgou o meu ombro esquerdo e desceu pelas minhas costelas. Ofeguei, engasgando-me com o ar. Não te mexas, Ana suplicou, as mãos a pairar sobre mim aterrorizada. Por favor, João, não te mexas. Tens 3 costelas partidas e uma tíbia fraturada. O médico disse que precisas de ficar quieto. Olhei para ela. Olhei mesmo para ela. Durante 7 anos, aquele foi o rosto com que eu acordava. Conhecia a curva do seu maxilar, a pequena cicatriz acima da sobrancelha, a forma como os lábios dela se franziam quando estava preocupada. Eu tinha feito turnos duplos no centro de distribuição, a carregar paletes até as minhas costas ficarem presas, só para afastar aquela preocupação do rosto dela. Eu vi-te, consegui dizer, a minha voz rouca, suando estrangeira, partida. A Ana congelou. O alívio nos olhos dela desapareceu, substituído por um horror frio e pavoroso. Ela não perguntou o que eu tinha visto. Ela sabia. Lentamente, ela baixou as mãos para o lençol branco e estéril que cobria as minhas pernas. João, o hotel, sussurrei, a raiva a subir, mas presa debaixo do peso dos analgésicos. O arqueiro, seguinte. Ela fechou os olhos,
Uma única lágrima a marcar o caminho através da maquilhagem que não tinha lavado. O silêncio na sala era mais pesado do que o gesso na minha perna. Esperei pela negação. Esperei que ela me dissesse que eu estava louco, que era um cliente, que eu estava a alucinar por causa do acidente. Ela abriu os olhos e olhou para mim. Não havia negação, apenas uma pena patética e esmagadora. Eu sei, disse ela suavemente. Ela estendeu a mão novamente, afastando uma madeixa de cabelo da minha testa, e eu estava demasiado fraco para a impedir. A polícia, disseram-me onde encontraram a tua carrinha no caminho de volta do centro. Ela respirou fundo, tremendo. João, lamento tanto. Lamento. Soltei uma gargalhada amarga e sibilante que se transformou em tosse. Lamentas o quê? O que fizeste? Ela mordeu o lábio, olhando para as suas mãos. Mãos que não estavam a usar a aliança de casamento. Reparei que eu estava na mesa de cabeceira, ao lado de um copo de água de plástico. Lamento, sussurrou ela, a voz mal audível por cima do bip constante do monitor. Lamento que tenhas tido de descobrir. Não era suposto acontecer assim. Não era suposto veres. As palavras atingiram-me mais forte do que o volante. Ela não lamentava a traição. Ela lamentava que o seu segredo tivesse sido exposto. Lamentava que a ilusão se tivesse desfeito. Virei a cabeça para longe dela, fixando o olhar na parede branca, sentindo as linhas de fratura na minha vida a espalharem-se mais amplamente do que as nos meus ossos. Eu estava vivo, mas ao olhar para minha mulher, percebi que o João que tinha conduzido aquela carrinha na noite anterior tinha morrido no asfalto. Sai, sussurrei. João, não posso deixar-te aqui. Sai. Ela ficou ali por um momento, o silêncio a prolongar-se antes de pegar na sua mala. Não levou a aliança. Caminhou até a porta, os passos pesados, deixando-me sozinho com a máquina que me continuava a lembrar que o meu coração ainda batia, quer eu quisesse, quer não. Uma enfermeira entrou logo a seguir, alegre e alheia, a verificar o saco do soro. Ah, que bom! Acordou! A sua mulher esteve aqui a noite toda, coitadinha. Ela ama-o mesmo, não ama? Fechei os olhos e deixei que a escuridão me levasse de volta. Antes do bip estéreo do monitor cardíaco, houve o ranger agudo de metal no asfalto. Começou 14 horas antes do acidente, no ventre cavernoso do centro logístico de Alcochete. O ar estava pesado com poeira e o cheiro a gasóleo dos empilhadores. As minhas costas gritavam desde as 3 da manhã. Uma dor surda e latejante que se instalara na base da minha coluna, lembrando-me que eu já não tinha 25 anos. Tinha 35 e o meu corpo era a única moeda que me restava para trocar por um salário. Pedro Carvalho, o meu chefe de turno, e o mais próximo que tinha de um amigo naquela caixa de betão, atirou uma prancheta para uma pilha de paletes. João parece saído do inferno. Vai para casa. A carrinha do porto está atrasada de qualquer forma. Preciso das horas extras, Pedro, disse eu, limpando a gordura da minha testa com as costas da luva. A renda vence sexta-feira e a carrinha precisa de um alternador novo. Vais te matar por uma migalha, murmurou Pedro, mas assinou as minhas horas. Saí do turno enquanto o sol tentava queimar o céu cinzento e nublado de Lisboa. Conduzi para casa na minha Ford F-150, um monstro de carrinha que já tinha visto melhores décadas. Chocalhava e tremia em cada semáforo, um lembrete constante de tudo o que eu precisava consertar, mas não podia pagar. Às vezes, quando não conseguia dormir à noite, pensava no meu pai. Na maneira como ele sempre dizia, não confies em ninguém que parece bom demais. Ele referia-se aos comerciantes no mercado, mas agora entendia de outra forma. O hotel arqueiro, as promessas, tudo parecia bom demais. Perfeito demais. E o perfeito não existe. Isso tinha aprendido, à minha custa. Tantas vezes ele me avisou. E eu, como um tolo, achava que as suas palavras não se aplicavam à minha vida, à minha Ana,
ao nosso mundinho apertado. Quando cheguei ao nosso prédio no bairro da Serafina, um bloco de edifícios de tijolo que prometia subir de classe há 20 anos, a Ana já estava acordada. Isso era incomum. Geralmente, depois dos seus turnos tardios no Café Aurora, ela dormia até ao meio-dia. Ela estava de pé em frente ao espelho da casa de banho, aplicando o rímel com uma precisão que raramente via. Usava um vestido que eu não reconhecia, um elegante vestido azul marinho que lhe abraçava as curvas de uma maneira que me apertou o peito. Não era um uniforme de empregada de mesa. "Estás acordada cedo?" disse eu, encostado à ombreira da porta, o cheiro à sujidade do armazém agarrado a mim. Ana saltou, quase deixando cair a varinha. Virou-se com um sorriso forçado, ensaiado. "Oh, olá, querido. Sim, eles ligaram-me. Turno de almoço." "Nesse vestido? Para um turno de almoço?" perguntei. A minha voz estava calma, mas o meu estômago revirava-se. "Oh, isto?" Ela alisou o tecido nervosamente. "O gerente quer que pareçamos mais sofisticados, a tentar atrair o público de negócios, sabes?" Ela beijou-me na bochecha. Ela cheirava a baunilha e a algo floral. Caro. Não era o spray corporal barato que ela comprava na farmácia. Era o cheiro de uma mulher que ia para um lugar onde eu não era convidado. "Tenho de ir", disse ela, pegando na sua mala. Não me olhou nos olhos. Observei-a sair pela porta e a fadiga que me esmagava durante toda a noite desapareceu, substituída por uma adrenalina fria e cortante. Esperei 2 minutos, ouvindo os passos dela a desvanecerem-se pelo corredor. Depois, em vez de me desmoronar na cama, peguei nas minhas chaves e voltei para a chuva. Seguia. Ela não apanhou o autocarro para o café. Apanhou um táxi na direção oposta, para o centro da cidade, para o Chiado. O trânsito era pesado na A5. A chuva transformava a cidade numa aguarela borrada de cinzentos e luzes de travão. Mantive-me 2 carros atrás dela, as minhas mãos apertando o volante tão forte que os meus nós dos dedos ficaram brancos. O meu coração batia contra as minhas costelas num ritmo frenético de negação. Por favor, que ela vá para o café. Por favor, que seja só para o café. O táxi não parou no Café Aurora. Parou na entrada do serviço de estacionamento do Hotel Arqueiro. Estacionei a minha carrinha, já velha e marcada, do outro lado da rua, o motor a ralentar asperamente. Observei através do para-brisas molhado pela chuva enquanto Ana saía. Ela não parecia a minha mulher, a mulher que recortava cupons e se preocupava com a conta da luz. Parecia radiante, parecia que pertencia àquele lugar. Um homem esperava por ela debaixo do toldo. Era o Sofia. Conhecia-o do café. Era o tipo que sempre deixava gorjetas generosas e conduzia um BMW prateado. Era tudo o que eu não era. Polido, rico, sem esforço. Ele não a cumprimentou apenas. Ele invadiu o espaço dela com uma familiaridade que me dava náuseas. Colocou uma mão na parte de baixo das costas dela, um toque possessivo e confiante, e inclinou-se para sussurrar algo que a fez rir. Era uma gargalhada que eu não ouvia há anos, leve, livre. Ela inclinou-se para ele, a mão dela roçando na lapela do seu caro fato cinzento. Pareciam um casal. Pareciam um conjunto a condizer. E eu era a peça sobressalente e desalinhada, a enferrujar do outro lado da rua. Algo dentro de mim partiu. Não foi um estalo alto, foi uma falha estrutural silenciosa. Meti a carrinha em andamento, a minha visão turva, não da chuva, mas de lágrimas quentes e picantes que me recusei a deixar cair. Acelerei, afastando-me da berma, desesperado para colocar distância entre mim e a verdade. Conduzi rápido, demasiado rápido. A imagem da mão dele nas costas dela queimava atrás das minhas pálpebras. Não estava a olhar para a estrada. Estava a olhar para os escombros do meu casamento. O cruzamento surgiu do nada. O semáforo ficou vermelho. Pisei os travões,
mas os pneus perderam aderência no asfalto molhado. A carrinha derrapou, girando descontroladamente. O mundo inclinou-se de lado. Vi os faróis de uma carrinha de entregas, depois a guarda lateral, e depois o céu trocou de lugar com o chão. Metal gritou, vidro partiu-se, e por uma fração de segundo antes da escuridão me levar, senti uma estranha sensação de alívio. Pelo menos agora, pensei, não tenho de ir para casa. A alta hospitalar não foi libertação. Foi uma transferência de custódia. Levaram-me de cadeira de rodas até a rua numa quinta-feira de manhã cinzenta e chuvosa. O ar lá fora cheirava a pavimento molhado e a gases de escape, um contraste gritante com o purgatório asséptico em que eu tinha vivido na última semana. A minha perna estava presa num gesso pesado, da coxa ao dedo do pé, e as minhas costelas pareciam estar unidas por fita cola e reza. Cada solavanco na cadeira de rodas enviava uma pontada de fogo pela minha coluna. Ana estava à espera com um carro de aluguer, um sedã compacto que parecia demasiado limpo, demasiado estéril. A minha carrinha, a minha querida Ford F-150 com o para-choques amassado e o motor que eu conhecia de cor, tinha desaparecido. Estava num ferro velho algures, esmagada num cubo de metal, muito parecido com a vida que eu tinha construído. Cuidado, murmurou Ana, estendendo a mão para me ajudar a levantar. As mãos dela pairaram à volta da minha cintura, aterrorizadas de fazer contato. Cerrei os dentes, impulsionando-me com a minha perna boa e as canadianas que o hospital me tinha fornecido. O suor rompeu na minha testa instantaneamente. Eu consigo, cortei, embora claramente não conseguisse. Balancei e ela instintivamente agarrou o meu braço para me estabilizar. O toque dela queimou. Era um reflexo de cuidado, uma memória muscular de 7 anos de casamento. Mas agora parecia uma marca. Afastei-me tropeçando para o banco do passageiro com um grunhido de dor que me recusei a reconhecer. A viagem para o nosso apartamento foi silenciosa. Os limpa-para-brisas batiam um ritmo monótono. Clac, clac, contando os segundos até estarmos presos juntos. O nosso apartamento ficava no segundo andar de um prédio sem elevador, no bairro da Serafina. Nunca tinha reparado quão íngremes eram as escadas até ter de as subir com canadianas e 3 costelas partidas. Demorei 20 minutos. 20 minutos de Ana a pairar 2 degraus atrás de mim, as mãos estendidas, sussurrando encorajamentos que me davam vontade de gritar. Quase lá, João, só mais 2. Estás a ir muito bem. Eu não queria o encorajamento dela. Queria que ela fosse embora. Queria estar sozinho na minha miséria, mas não conseguia nem um copo de água sem ajuda. Essa era a piada mais cruel de todas. A mulher que me tinha partido era a única que podia tentar juntar-me novamente. Quando finalmente entramos, o apartamento pareceu mais pequeno. As paredes pareciam inclinar-se, sufocando-me. A sala de estar, com o seu sofá bege gasto e a televisão que eu tinha comprado na Black Friday, parecia um cenário de uma peça que já tinha terminado. Preparei a cama para ti, disse Ana, fechando a porta e prendendo-nos lá dentro. Almofadas novas e já fui buscar os teus analgésicos. Balancei-me até o quarto, desabando no colchão. O alívio físico foi imediato, mas o peso psicológico era esmagador. Olhei para a ventoinha de teto, contando as pás. 4. Apenas 4 pás girando em círculo, sem ir a lado nenhum. João. Ela estava de pé na porta, segurando uma bacia de água morna e uma toalha. Tu não tomas um banho decente há dias. As enfermeiras disseram que não podes tomar duche ainda. Olhei para ela. Ela tinha mudado de roupa de rua para uma t-shirt larga e calções, o tipo de roupa que ela usava nas manhãs de domingo preguiçosas, quando ficávamos na cama até ao meio-dia. Agora parecia um disfarce. Consigo fazer isso sozinho, menti. Não consegues alcançar as tuas costas. Mal consegues sentar-te. A voz dela era suave, suplicante.
Não estava a lutar comigo. Estava a servir-me. Era a sua penitência. Sentou-se na beira da cama, mergulhando o pano na água. Torceu-o, o som da água a pingar ecoando na sala silenciosa. Depois, estendeu a mão para a bainha da minha camisola. Eu encolhi-me. Ela congelou, a mão a pairar a centímetros da minha pele. João, por favor, deixa-me ajudar-te. Por quê? Perguntei, a minha voz rouca. Faz-te sentir melhor? Limpar a minha cara lava a culpa? Ela não respondeu. Apenas baixou os olhos e gentilmente levantou a minha camisola. Enquanto o pano quente e úmido tocava a minha pele, fechei os olhos. Sentia-me bem. Essa era a pior parte. As mãos dela eram gentis, eficientes, limpando o suor e a sujidade do meu corpo com uma ternura que parecia completamente genuína. Ela lavou meu peito, com cuidado à volta das contusões nas minhas costelas. Lavou os meus braços, os dedos roçando as tatuagens no meu antebraço. Por um momento, apenas um segundo, esqueci-me. Inclinei-me para ela, para o seu toque no meu corpo, desejando o conforto da minha mulher. Depois lembrei-me do hotel. Lembrei-me da mão de Sofia nas costas dela, exatamente no local que ela estava a lavar. Agarrei-lhe o pulso, parando-a no meio do movimento. O meu aperto era fraco, mas foi o suficiente. Para, sussurrei. Estou quase a acabar, disse ela, a voz a tremer. Para de me tocar como se me amasses, disse eu, olhando diretamente para os seus olhos úmidos. Faz só o trabalho, não finjas. Ela puxou a mão para trás como se tivesse sido queimada. Terminou o resto em silêncio, mecanicamente, como uma enfermeira com um paciente difícil. Quando ela saiu do quarto para despejar a água, fiquei ali no escuro, limpo e partido, a ouvi-la chorar baixinho na cozinha. Eu era um prisioneiro na minha própria casa, e a minha carcereira era a mulher que já se tinha libertado. 3 dias depois, a campainha tocou. Foi um som chocante no silêncio pesado do apartamento. Um lembrete de que um mundo ainda existia fora das nossas paredes. Um mundo onde as pessoas andavam sem canadianas e os casamentos não eram mantidos por silêncio e analgésicos. Eu vou, disse Ana, limpando as mãos num pano de loiça. Ela estava a esfregar as bancadas da cozinha pela 3ª vez naquela manhã, uma energia nervosa que me deixava tonto só de a observar. Eu estava no sofá reclinável na sala de estar, o gesso apoiado em 2 almofadas. A televisão estava ligada, sem som, a mostrar um concurso onde as pessoas gritavam de excitação por ganhar uma nova batedeira. Sentia que estava a assistir a uma transmissão alienígena. Ora, aí está o inválido. A voz de Pedro Carvalho trovejou pelo pequeno corredor antes mesmo de ele entrar na sala. Ele entrou, trazendo consigo uma rajada de ar frio de Lisboa e o cheiro familiar a serragem e gasóleo. Pedro, consegui dizer tentando endireitar-me. O esforço enviou um espasmo agudo através da minha caixa torácica, mas forcei um sorriso. Bom ver-te, meu. Não te levantes, não te levantes. Pedro acenou com uma mão, deixando cair um saco de papel manchado de gordura na mesa de centro. Trouxe-te umas sandes do Toninho. Achei que estarias farto da gelatina do hospital. Ana seguiu-o com um sorriso educado e praticado no rosto. Posso trazer-te algo para beber, Pedro? Temos água com gás, água. Água está bom, Ana, obrigado, disse Pedro, voltando a atenção para mim. Ele olhou para mim, abanando a cabeça. Diabos, João, tu meteste-te mesmo numa encrenca. A carranha? Perda total. Total, disse eu bruscamente. Não queria falar da carrinha. A carrinha era onde eu tinha estado sentado, o coração a bater, a ver a minha mulher entrar num hotel com outro homem. A carrinha era o caixão da minha dignidade. Que pena. Pedro suspirou, afundando-se no sofá em frente a mim. Essa Ford era um tanque. Mas ei, pelo menos ainda estás por aí. E tens a melhor enfermeira da cidade, aqui mesmo.
Ele gesticulou para Ana enquanto ela pousava um copo de água num porta-copos. A sério, preciso fazer uma pausa aqui. Isto tudo, essa situação, o Pedro ali, sem a mínima ideia, era completamente absurda. Quer dizer, pensem bem, um tipo de bem com a vida, o meu amigo, a elogiar a minha mulher por ser uma santa, enquanto eu mal conseguia respirar por causa das costelas partidas e do coração quebrado. Na minha cabeça, eu estava a gritar, a mandar tudo pelos ares, mas por fora, eu era um homem grato, com um sorriso amargo no rosto. Era como uma daquelas peças de teatro trágicas, só que a minha vida era o palco, e eu era o único a saber que o cenário era falso e ia desabar a qualquer momento. Ninguém se apercebia da farsa. Achavam que era amor, era cuidado, mas era uma máscara, uma punição. E eu? Eu era demasiado covarde ou orgulhoso para arrancar. Que situação infernal. Enfim, voltemos à tortura. A sério? Pedro continuou, alheio à forma como o ar na sala de repente ficou mais denso. Devias tê-la visto no hospital, João. Estava um caco. Não saía da sala de espera. Fazia 1 milhão de perguntas aos médicos. És um sortudo. Sabes disso. Olhei para Ana. Ela congelou, a mão ainda no copo. Não me olhou. Olhou para o chão, um rubor a subir-lhe pelo pescoço. Não era modéstia, era vergonha. Sim, disse eu, a palavra com sabor a cinza na minha boca. Sortudo. A maioria das mulheres teria fugido. Pedro riu, mordendo a Sandes. A minha ex-mulher, se eu partisse a perna, tinha me deixado na rua com um bilhete de boa sorte. Mas a Ana, ela aguentou, tirou dias de folga, tratou de tudo. Isso é amor a sério, meu. Para o que der e vier. Para o que der e vier. A ironia era tão cortante que quase me fez rir. Apertei os apoios da poltrona, os meus nós dos dedos a ficarem brancos. Queria dizer-lhe, queria gritar. Ela não é uma santa, Pedro. Ela é a razão pela qual eu estava naquela estrada. Ela é a razão pela qual estou partido. Mas eu não podia. As palavras morreram na minha garganta, sufocadas por um orgulho patético e persistente. Se eu lhe contasse, não seria apenas o tipo com a perna partida. Seria o tipo cuja mulher o traiu com um rico de fato. Seria a vítima, o corno. Então, engoli a raiva, empurrando-a para o poço escuro do meu estômago, onde as úlceras provavelmente já estavam a formar-se. Ela está a fazer muito, disse eu, a minha voz monótona. Ana finalmente olhou para cima, encontrando os meus olhos. Havia um apelo neles. Obrigada, parecia ela dizer. Obrigada por não me destruíres. Desviei o olhar. Eu não estava a fazer aquilo por ela. Então, como vai o armazém? Perguntei, desesperado para mudar de assunto. A expressão de Pedro mudou. Ele hesitou, esfregando a nuca. Está bem, atarefado. Estamos atulhados com a azáfama das férias a começar cedo. Quem está a cobrir o meu turno? Ah, trouxeram um miúdo temporário, um tal de Diniz. É verde. Não sabe distinguir um porta-paletes de um empilhador. Mas corpos são corpos, certo? Certo, murmurei. Olha, João. Pedro inclinou-se baixando a voz. O chefe está a perguntar quando voltas. Eu disse que ia demorar, mas sabes como é a chefia. Se ficares fora mais de 6 semanas, podem ter de preencher a posição permanentemente. A ameaça pairava no ar. O meu emprego, o meu terrível e extenuante emprego noturno, era a única coisa que mantinha a nossa vida financeira unida. E agora, até isso estava a escapar-me. Voltarei, disse eu com mais força do que pretendia. 4 semanas. Diz-lhe 4 semanas. João, o médico, disse 6 a 8. Ana interveio suavemente. Eu disse 4. Rosnei, olhando para ela. O veneno na minha voz fez Pedro piscar. Ele olhou entre nós, sentindo a tensão pela primeira vez. Limpou a garganta, levantando-se. Certo. Bem, direi que estás ansioso. Olha, tenho de ir.
O turno começa em 1 hora. Ele deu um tapa no meu ombro bom. Cura-te, irmão. E Ana, continua a fazer o que estás a fazer. Ele estaria perdido sem ti. Adeus, Pedro, sussurrou Ana. Quando a porta se fechou atrás dele, o silêncio invadiu de novo, selando a sala a vácuo. O elogio que Pedro lhe tinha feito pairava no ar como um perfume rançoso. Ana ficou ali por um momento, depois virou-se para pegar no copo de água vazio. Ele não sabe, disse ela baixinho. Não, respondi eu, olhando para o ecrã da televisão desligado. Ele pensa que és uma boa mulher. Ela estremeceu, mas não saiu. Ficou ali parada, segurando o copo, presa na mentira que eu acabara de a ajudar a manter. Vou buscar os teus analgésicos, disse ela, retirando-se para a cozinha. Observei-a ir, percebendo que a única coisa pior do que ser o vilão da história é ser o herói de uma história que é completamente falsa. Os envelopes chegaram como abutres a rondar a pequena mesa de madeira da nossa cozinha, antes de finalmente aterrarem numa pilha caótica. Durante a primeira semana, a Ana tinha interceptado o correio. Encontrava o carteiro no rés do chão, sorrindo aquele sorriso forçado e praticado, e só trazia as coisas inócuas. Um folheto de uma pizzaria, uma conta de serviços públicos. Ela dizia que já tinha tratado de um cartão de saudades da minha tia do Alentejo. Mas ela não podia esconder o volume total para sempre. Eu estava sentado à mesa, com o meu gesso apoiado numa cadeira sobressalente, a olhar para a pilha que ela tinha deixado para trás quando foi à farmácia. A minha papelada de invalidez ainda estava em processamento, um limbo burocrático que significava zero rendimento durante pelo menos mais 3 semanas. Peguei naquele com o selo vermelho urgente. Rasguei-o. O papel lá dentro era fino, mas o número no fundo era pesado o suficiente para afundar um navio. A viagem de ambulância sozinha custou 1.200 euros. A taxa de emergência, os raios-x, a cirurgia para juntar a minha perna novamente. O total era um número que me fez prender a respiração. 14.000 euros após o seguro. E a nossa franquia era de 5.000 euros. Não tínhamos 5.000 euros. Não tínhamos 500 euros. Abri o seguinte: o extrato do cartão de crédito. Analisei as despesas anteriores ao acidente. Gasolina, mercearia, uma despesa numa boutique no Chiado, 200 euros. O meu estômago revirou-se. Lingerie. Ela tinha comprado lingerie 2 dias antes de eu a seguir para o Hotel Arqueiro. Olhei para as minhas calças de moletom manchadas e a t-shirt barata esticada sobre as minhas costelas. Ela não tinha comprado aquilo para mim. Empurrei os papéis, a náusea a subir-me pela garganta. Peguei no meu telemóvel e acedi à nossa conta à ordem conjunta. Precisava de ver quão mal era o estrago. Precisava de ver o saldo zero, de encarar a ruína. Digitei a palavra PES. O ecrã carregou. Saldo, 2.450 euros. Pisquei os olhos. Aquilo não estava certo. Nós vivíamos de salário em salário. Antes do acidente, tínhamos talvez 300 euros em poupanças. Verifiquei o histórico de transações. Depósito, 3.000 euros. Depósito em dinheiro via multibanco. Data: ontem. A sala de repente ficou muito fria. A porta da frente destrancou-se e Ana entrou, atarefada, a carregar 2 grandes sacos de compras. Parecia cansada, mas determinada, fechando a porta com o calcanhar. Trouxe a tua receita, disse ela, sem olhar para mim, enquanto se dirigia diretamente para o balcão. E comprei uns bifes. Pensei que talvez esta noite pudéssemos ter um jantar agradável. Precisas de proteína para os teus ossos. Bifes? Nós não comprávamos bife há 6 meses. De onde veio o dinheiro, Ana? Ela congelou uma caixa de leite a meio caminho do frigorífico. O silêncio que se seguiu foi denso, sufocante. Lentamente, ela pousou o leite e virou-se para me encarar. O quê? A conta bancária? Disse eu, a minha voz baixa e perigosa. Há 3.000 euros lá, e tu estás a comprar bifes.
O meu cheque de invalidez não chegou. A minha licença médica não é paga. Então, de onde veio o dinheiro? Ela limpou as mãos nas suas calças de ganga, evitando os meus olhos. Eu pedi à minha mãe. Mentirosa. A palavra estalou como um chicote. A tua mãe vive de reforma num apartamento de um quarto em Algés. Ela não tem 3.000 euros. Ana olhou para o chão. Parecia pequena, encurralada. Eu fiz turnos extra. Não foste trabalhar há uma semana, Ana. Estiveste aqui a fazer de enfermeira. Bati com o extrato bancário na mesa. Diz-me a verdade. Ela respirou fundo, os ombros a tremerem. Eu pedi emprestado. A quem? Ela não respondeu. Não precisava de o fazer. A resposta estava no cheiro caro da loção que ela usava, na memória do BMW prateado, no fato sob medida do homem que lhe tinha posto a mão nas costas. Devolve-o, disse eu. João, a renda vence daqui a 2 dias. A conta da luz está em atraso. Precisamos... Eu disse para o devolveres, berrei, impulsionando-me. A dor nas minhas costelas era cegante. Uma faca branca e quente a torcer no meu peito, mas a vergonha era pior. Não posso, gritou ela, as lágrimas finalmente escorrendo. Ele insistiu. Ele sabe do acidente. Ele queria ajudar. Ajudar? Soltei uma gargalhada áspera e irregular. Ele não está a ajudar, Ana. Ele está a pagar-me. Ele está a pagar pelos estragos que causou. É isso que eu sou agora? Um caso de caridade para o teu namorado? Não é assim, soluçou ela. Eu não queria que perdêssemos o apartamento. Não queria que te preocupasses. Não estou preocupado, disse eu, afundando-me de novo na cadeira, exausto. A luta esvaziou-se de mim, deixando apenas um vazio oco e doloroso. Estou a morrer. Cada vez que olho para este apartamento, cada vez que como a comida nesse frigorífico, estou a comer as sobras dele. Ela ficou ali, a chorar em silêncio, rodeada pelos mantimentos que tinha comprado com o dinheiro de outro homem. Coze o bife, sussurrei, fechando os olhos. João, quero cozinhar. Coze-o, disse eu, virando a cabeça. Tenho fome e aparentemente não me posso dar ao luxo de ter orgulho. Ouvi o chiar da carne na frigideira, o cheiro a preencher o pequeno apartamento. Cheirava a riqueza, cheirava a sucesso, cheirava ao homem que estava a manter um teto sobre a minha cabeça enquanto eu jazia partido à sua sombra. O bife sentou-se no meu estômago como uma pedra, um lembrete pesado e indigesto do meu fracasso. 2 dias tinham passado desde a revelação da conta bancária. O silêncio no apartamento tinha mudado de constrangedor para sufocante. A Ana movia-se como um fantasma, antecipando as minhas necessidades antes mesmo de eu as expressar, a culpa dela manifestando-se em agressiva domesticidade. Mas eu estava farto de ser o paciente. Era terça-feira de manhã. A Ana tinha descido à lavandaria na cave. Eu tinha talvez uns 20 minutos. Olhei para o calendário na parede. 4 semanas. Esse era o prazo que o Pedro me tinha dado antes que o meu emprego, a minha única tábua de salvação para a dignidade, fosse dado a outra pessoa. Olhei para o meu gesso. O médico disse sem apoio de peso por mais 2 semanas. O médico não tinha uma hipoteca para pagar ou uma mulher que estava a pedir dinheiro emprestado ao seu amante. Agarrei as minhas canadianas e arrastei-me para cima. A dor nas minhas costelas era um rugido surdo agora, manejável se eu não respirasse muito fundo. Fui até a casa de banho, o linóleo frio debaixo do meu pé bom. Não queria outro banho de esponja. Não queria a Ana a limpar-me como um inválido geriátrico. Eu queria um duche. Queria estar debaixo de água quente e lavar o cheiro a desamparo da minha pele. Tranquei a porta. Era um trinco frágil, um que se podia abrir com uma unha, mas parecia uma declaração de independência. Tirei a camisola, fazendo uma careta ao levantar os braços. Tirar as calças de moletom por cima do gesso foi uma dança humilhante de equilíbrio
e praguejos, mas consegui. Estava nu, a tremer ligeiramente no ar fresco, agarrado ao lavatório para me apoiar. Liguei o chuveiro. O vapor começou a encher o pequeno compartimento, embaciando o espelho onde vislumbrei a minha imagem. Contusões, pálido, costelas a aparecerem através da pele. Uma desculpa patética de marido. Consegues fazer isto, sussurrei. Soltei o lavatório e estendi a mão para a borda da banheira. Equilibre-me na minha perna boa, levantando o gesso pesado para passar o rebordo de porcelana. Calculei mal. O vapor tinha tornado o chão escorregadio. O meu pé bom escorregou apenas 1 centímetro. O pânico irrompeu, quente e brilhante. Debatei-me, agarrando-me ao toalheiro, mas este não estava preso a um pilar. Arrancou da parede com um estalo nauseabundo de gesso cartonado. Caí com força. A minha perna má bateu na borda da banheira. Um raio de agonia, branco e cegante, disparou do meu tornozelo para o meu crânio. Gritei um som animal e cru que não consegui conter. Atingi o chão em um monte, sem fôlego. A água do chuveiro ainda corria, indiferente ao meu colapso. João! Ouvi a porta da frente bater. Passos martelavam pelo corredor. O puxador da porta da casa de banho chocalhou violentamente. João, abre a porta! Eu não conseguia falar. Estava encolhido no tapete da casa de banho, a ofegar, a agarrar a perna. A dor era tão intensa que pensei que ia vomitar. João! O trinco abriu-se com um clique. Ela deve ter usado uma moeda ou uma chave de fendas. E a porta abriu-se. Ana entrou apressadamente, o rosto sem sangue. Viu-me nu, partido, rodeado de pó de gesso cartonado e vapor. Oh, meu Deus! Chorou ela, caindo de joelhos ao meu lado. A água do chuveiro pulverizou-a, ensopando a sua camisola instantaneamente. Não, sussurrei, tentando afastá-la. Não olhes para mim. Cala-te, soluçou ela, as mãos a pairar sobre a minha perna, aterrorizada de a tocar. Onde dói? Partiste-a de novo? Estou bem, menti, lágrimas de dor escorrendo dos meus olhos. Ajuda-me a levantar. Ai! Ela enfiou os braços debaixo das minhas axilas. Era pequena, mas a adrenalina deu-lhe força. Ela puxou e eu gemi, usando cada grama de força de vontade para colocar a minha perna boa debaixo de mim. Tropeçamos, escorregando no chão molhado, e ela encostou-me de novo à parede para nos manter de pé. Ficamos ali a ofegar. Eu estava nu, molhado e a tremer. Ela estava encharcada, o cabelo colado ao rosto, o peito ofegante contra o meu. Por um momento, a dor recuou para segundo plano. Olhei para ela. As mãos dela agarravam os meus ombros nus, os olhos arregalados e escuros, a procurar no meu rosto sinais de choque. Seu idiota! Sussurrou ela, a voz embargada. Seu idiota teimoso! Por que é que não esperaste por mim? Porque odeio precisar de ti. Porque cada vez que me ajudas, sinto-o a pagar por isso. Mas eu não disse. O vapor envolveu-nos num mundo branco e privado. O cheiro de baunilha e chuva dela encheu as minhas narinas. O meu corpo, traiçoeiro e confuso, reagiu à proximidade. Lembrei-me da curva da sua cintura. Lembrei-me de como a cabeça dela encaixava debaixo do meu queixo. Ela sentiu-o também. O aperto dela nos meus ombros suavizou-se. O olhar dela desceu para os meus lábios, depois voltou para os meus olhos. A raiva ainda estava lá. Uma parede de vidro entre nós. Mas por uma fração de segundo, quis atravessá-la. Quis beijá-la com tanta força que apagasse as últimas 2 semanas. Ela inclinou-se apenas 1 centímetro. Eu congelei. O meu coração batia contra as minhas costelas contundidas. Então a imagem do hotel brilhou na minha mente. O BMW, o fato, a mão nas costas dela. Empurrei-a, não com força, mas o suficiente para quebrar o circuito. Traz-me uma toalha, disse eu, a minha voz fria e morta. Ana tropeçou para trás, agarrando-se ao lavatório. O momento partiu-se. A ternura evaporou-se, deixando apenas a realidade úmida e fria da casa de banho.
Certo, sussurrou ela, virando-se, os ombros descaídos. Uma toalha. Pegou numa do toalheiro e entregou-ma, recusando-se a encontrar os meus olhos. Enquanto a enrolava à volta da minha cintura, escondendo a minha vergonha, percebi que a perna não era a única coisa partida para além da reparação. Era o membro fantasma do nosso casamento. Ainda podia senti-lo, ainda podia ansiar por ele, mas quando estendia a mão para o tocar, não havia nada ali além de ar. Eu olhei para ela, mesmo para ela. Ela era a mesma mulher com quem me tinha casado há 7 anos. Os mesmos caracóis escuros, a mesma curva no maxilar. E por um momento, a parte desesperada, patética de mim, a parte que estava aterrorizada de ficar sozinho e aleijado num apartamento frio, quis acreditar que isso era suficiente. Vem cá, disse eu suavemente. Ela hesitou, depois inclinou-se para a frente, repousando a cabeça no meu joelho não ferido. Estendi a mão e toquei-lhe no cabelo. Era suave, familiar. João, suspirou ela, fechando os olhos. Movi a minha mão para a sua bochecha, inclinando o seu rosto para cima. Beijei-a. Começou lento, hesitante. Um teste. Queria ver se conseguia sentir de novo. A faísca, a conexão, a certeza absoluta de que ela era minha. Ela respondeu instantaneamente. Uma fome desesperada nos seus movimentos, as mãos a agarrarem a minha camisola, puxando-me para mais perto como se o contato físico pudesse suturar a ferida entre nós. Aprofundei o beijo, as minhas mãos movendo-se sobre os seus ombros, descendo pelas suas costas. Eu estava a procurar algo. Estava a tentar reclamar território. Queria apagar o fantasma das mãos de Sofia. Queria reescrever o toque dele com o meu. Mas enquanto os lábios dela se separavam e a respiração falhava, um pensamento frio e invasivo perfurou o calor. Será que ela fazia este som com ele? Será que o segurava assim no quarto do hotel? Estaria ela a pensar na conta da luz quando o beijava? Ou estaria apenas perdida no momento? A intimidade transformou-se em cinzas na minha boca. Não parecia fazer amor. Parecia uma reconstituição. Parecia que eu era um substituto a assumir um papel que outro ator já tinha aperfeiçoado. A pele dela parecia a mesma, mas o mapa tinha mudado. Eu estava a navegar por uma paisagem que tinha sido queimada. Afastai-me a ofegar. Ana parou, os olhos arregalados e confusos, os lábios inchados. João, o que foi? Magoou-te a perna? Olhei para ela, o meu peito ofegante. Não era a minha perna. Era a súbita e esmagadora percepção de que o perdão, se fosse sequer possível, não arranjaria a mecânica de nós. As engrenagens estavam gastas. Não consigo, sussurrei. Podemos ir devagar, suplicou ela, estendendo a mão para a minha. Podemos consertar isto. Estou aqui. Não vou a lado nenhum. Esse é o problema, disse eu, afastando a minha mão. Estás aqui, mas não estás aqui. E eu não sou o homem a quem voltaste. O que queres dizer? Voltaste para o marido pelo qual te sentias culpada, disse eu, a clareza a doer mais do que a confusão. Voltaste porque tiveste pena de mim, porque eu era o bom homem que se estava a matar a trabalhar. Mas eu já não sou esse tipo, Ana. Esse tipo morreu na A5. João, não digas isso. É verdade, disse eu olhando para o teto, lutando contra o ardor das lágrimas. Tentei beijar-te agora mesmo, e tudo o que consegui sentir foi o sabor dele. Tudo o que consegui sentir foi a mentira. Não importa que tenhas parado. Não importa que tenhas enviado aquela mensagem. O facto é que precisavas de uma fuga da nossa vida. E agora a nossa vida é apenas os escombros para os quais rastejaste de volta. Ela sentou-se sobre os calcanhares, a esperança a morrer nos seus olhos. Parecia pequena, derrotada. Então, o que fazemos? Perguntou ela, a voz a tremer. Não sei, disse eu, fechando os olhos, mas sei que não te consigo tocar,
não sem me perguntar quem estás a fingir que sou. O silêncio regressou mais pesado do que antes. Éramos dois estranhos presos numa sala familiar, percebendo que a parte mais difícil não foi o acidente. Foi sobreviver a ele. O som da minha nova vida era um toque oco e rítmico contra o chão. Clique, arrasta, passo. Clique, arrasta, passo. 3 semanas tinham passado desde a noite em que tentei beijar a Ana e senti apenas cinzas. O gesso tinha desaparecido, substituído por uma bota ortopédica volumosa e rígida que me fazia parecer um astronauta aterrado num planeta desolado. Tinha uma bengala agora, uma coisa de alumínio elegante que a fisioterapeuta insistia ser temporária, mas o meu joelho dizia-me o contrário. O apartamento estava silencioso. A Ana estava a fazer um turno duplo no Café Aurora, tentando recuperar o dinheiro que tinha pedido emprestado à Sofia para manter as luzes acesas. Ela estava a esgotar-se, chegava a casa com os pés inchados e um sorriso desesperado e esperançoso que eu não conseguia retribuir. Eu não estava à espera que ela chegasse a casa. Estava à espera de um reboque. Fiquei junto à janela, a observar a rua lá embaixo. Às 10h15 da manhã, um reboque enferrujado parou em frente ao edifício. O motorista, um tipo com gordura debaixo das unhas e um cigarro pendurado no lábio, saltou. Desci as escadas. Demorou 5 minutos de concentração agonizante, de suor a picar a linha do cabelo, mas recusei-me a pedir ajuda. Lá fora, o ar estava fresco, transportando o cheiro do inverno iminente. A minha Ford F-150, ou o que restava dela, estava na berma, onde a polícia a tinha deixado uma semana antes. A parte da frente era um acordeão de aço. O para-brisas tinha desaparecido. A porta do lado do condutor, aquela da qual me tinha inclinado para beijar a Ana em 1000 despedidas, tinha sido arrancada. Perda total, amigo, disse o motorista, dando um pontapé num pneu. O chassi está completamente empenado. O bloco do motor está rachado. Eu sei, disse eu, apoiando-me pesadamente na minha bengala. Quanto vale? Ele encolheu os ombros. Os preços da sucata estão embaixo. Peças, talvez a transmissão seja recuperável. O eixo traseiro parece bom. Posso dar-te 800. 800 euros. Aquela carrinha representava 5 anos de horas extras. Foi o veículo que nos tinha mudado para este apartamento. Foi a carrinha com que fomos ao Alentejo na nossa lua de mel, porque não podíamos pagar um voo. Era a minha independência, a minha capacidade de prover. Faz 1000, disse eu. Ele olhou para a minha perna, para a bota, para a bengala. Viu um homem sem poder de barganha, sem emprego e sem opções. 900, contra-atacou ele. Dinheiro na mão. Assinei o título sobre o capô do seu reboque. A caneta tremeu na minha mão, não por fraqueza, mas pela finalidade daquilo. Enquanto ele contava 9 notas de 100 euros, novas e crocantes, na minha palma, senti uma estranha leveza. Não era alívio. Era o peso a ser retirado. Não estava apenas a vender uma carrinha. Estava a liquidar o último bem de João, o provedor. Observei-o içar a carcaça da minha carrinha para o reboque. Metal guinchou contra metal, um som de ranger lúgubre que ecoou pela rua. Depois ele foi embora, deixando uma mancha de óleo no asfalto que parecia uma sombra. Virei-me e comecei a subida lenta, de volta às escadas. Dentro de casa, não me sentei. Fui à pequena secretária no canto onde guardávamos os nossos papéis importantes. Tirei a fatura do cartão de crédito conjunto. O saldo era de 850 euros, principalmente mercearias e serviços públicos do mês passado. Acedi à aplicação bancária no meu telemóvel e depositei o dinheiro no terminal da loja da esquina. Depois paguei a fatura na totalidade. Saldo, 0 euros. Olhei para o ecrã. Estavam mosquites. Não lhe devia nada pelas mercearias. Não lhe devia nada pela renda. E ela não me devia nada pelos anos que eu tinha passado a partir as costas para a fazer feliz. Fui para o quarto. Não peguei na mala de viagem. A Ana repararia se a mala grande tivesse desaparecido. Peguei num saco de desporto do armário
O meu velho saco de ginásio. Arrumei sistematicamente. 3 pares de calças de ganga, camisas de trabalho, roupa interior, os meus artigos de higiene. Deixei o relógio que ela me deu para o nosso 5º aniversário na cômoda. Deixei o álbum de fotografias do nosso casamento. Deixei a fotografia emoldurada de nós na doca de Santo Amaro. Peguei na minha aliança de casamento da mesa de cabeceira. Era uma aliança de prata simples, riscada por anos de trabalho no armazém. Segurei-a por muito tempo, sentindo o metal frio aquecer na minha palma. Não deixei um bilhete. Bilhetes são para pessoas que esperam ser encontradas. Bilhetes são para pessoas que querem ter a última palavra. Fechei o saco, era leve. 7 anos de casamento e tudo o que eu realmente possuía cabia num saco de ginásio e numa conta à ordem com 50 euros restantes. Caminhei até a porta, a bengala a fazer clique no chão. Dei uma última olhadela ao apartamento. Estava limpo. Estava silencioso. Estava cheio dos fantasmas de um casal que tinha morrido numa terça-feira chuvosa. Abri a porta e saí para o corredor. Não a tranquei atrás de mim. Já não estava a proteger nada lá dentro. O corredor cheirava a tapete velho e a alguém a cozinhar cebolas no 3º andar. O cheiro de uma vida que eu conhecia há 7 anos. Não olhei para trás, para o apartamento 2B. Não ouvi os sons fantasma de uma televisão ou o zumbido do frigorífico. Apenas me concentrei no ritmo da minha saída. Clique, arrasta, passo. A escadaria foi um desafio. Descer era mais difícil do que subir. A gravidade puxava a bota ortopédica pesada, ameaçando derrubar-me a cada passo. Agarrei-me ao corrimão, os meus nós dos dedos brancos a suar no ar fresco do vestíbulo. Quando cheguei ao rés do chão, parei na fila de caixas de correio de latão. Estavam manchadas, as etiquetas com os nomes enroladas nas bordas. Rosa, dizia na caligrafia cuidada da Ana. Metade da história, metade da minha vida, estava naquelas caixas. Estendi a mão ao bolso e tirei a chave. Era apenas um pedaço de metal irregular, frio e insignificante. Abria a porta para uma sala onde eu já não pertencia. Abria uma vida que tinha sido paga pela culpa de outro homem e pela minha própria cegueira. Não a atirei, não a bati. Simplesmente deslizei-a pela fenda fina da nossa caixa de correio. Aterrou com um suave clink metálico lá dentro, juntando-se às contas e ao correio publicitário que eu nunca mais abriria. Empurrei a pesada porta da frente e saí para o passeio de Lisboa. O vento atingiu-me primeiro, uma rajada forte vinda do Tejo que cortou o meu casaco. Era o fim da tarde. O céu, um roxo pisado sobre o horizonte da cidade. Pessoas apressavam-se, trabalhadores com as cabeças baixas, adolescentes a rir, uma mulher a empurrar um carrinho de bebê. O mundo movia-se a um ritmo frenético, e eu estava parado, ancorado por uma bota de plástico e um saco de desporto que continha tudo o que me restava. Verifiquei o meu telemóvel. 16h15. O turno da Ana terminava às 16 Astros. Ela estaria no autocarro agora. Estaria cansada, os pés a doer, a ensaiar o sorriso que usaria quando entrasse pela porta e encontrasse um apartamento vazio e uma aliança na mesa de cabeceira. O meu telemóvel vibrou na minha mão. Ana. Olhei para o ecrã. O nome brilhava, exigindo atenção. Ela deve ter saído mais cedo. Deve estar em casa. Deve ter visto a aliança. O meu polegar pairou sobre o botão de rejeitar. Eu podia atender, podia explicar, podia dizer-lhe que a perdoava pelo ato, mas não conseguia sobreviver à memória. Podia dizer-lhe que os homens bons também se partem, mas explicações eram apenas palavras e nós já tínhamos usado demasiadas. Deixei tocar até ir para o correio de voz. Depois desliguei o telemóvel. O ecrã ficou preto, refletindo o meu próprio rosto, emaciado, por barbear, mais velho do que 35. Ajustei a alça do saco de desporto no meu ombro e comecei a andar em direção à paragem de autocarro na Avenida de Roma.
Cada passo enviava uma dor surda pela minha canela, um lembrete do acidente. O médico disse que o osso se juntaria com o tempo. Disse que o mancar provavelmente diminuiria, embora a dor pudesse agravar-se quando chovesse. Disse que tive sorte em andar. Cheguei à paragem de autocarro exatamente quando o número 49 parou. Os travões a assobiaram um suspiro cansado. As portas abriram-se. "Vai entrar, amigo?" perguntou o motorista olhando para a minha bengala. Olhei para trás, para a rua, para o edifício de tijolos que já não era o meu lar. Pensei no jantar de bife comprado com o dinheiro de Sofia. Pensei na mensagem de texto onde ela me escolheu. Pensei no silêncio no carro, no membro fantasma de um casamento que tinha sido amputado muito antes do acidente. Percebi então que Ana não era a vilã. Ela era apenas uma mulher que se estava a afogar. E no seu pânico para chegar à superfície, ela tinha subido em cima de mim para respirar. "Sim", disse eu, agarrando o corrimão e arrastando-me pelos degraus. "Vou entrar." Paguei a tarifa, um dos poucos euros que me restavam, e sentei-me perto da parte de trás. O autocarro avançou, fundindo-se no fluxo do trânsito. Observei a cidade a passar pela janela suja. Lojas, semáforos, a grelha interminável da vida que eu estava a deixar para trás. Eu não sabia para onde ia, talvez para o sofá do Pedro, talvez para um motel barato perto do aeroporto, talvez apenas para longe. Repousei a minha mão na minha perna má, sentindo a dura carapaça de plástico da bota. Estava a proteger a fratura, a mantê-la rígida, para que pudesse curar-se direita. Se atirasse muito cedo, o osso consolidaria mal. Ficaria permanentemente torto. O casamento era o mesmo, suponho. Tentamos caminhar sobre ele antes de estar consolidado. Tentamos colocar peso numa confiança que estava despedaçada, esperando que a pressão a mantivesse unida. Mas tudo o que fizemos foi moer os pedaços quebrados uns contra os outros até não restar nada além de pó. O autocarro virou uma esquina e o sol finalmente mergulhou abaixo do horizonte, deixando a rua ao crepúsculo. Eu não estava feliz. Não estava aliviado. Estava apenas vazio. Mas nessa vacuidade havia espaço, espaço para curar, espaço para reconstruir, tijolo a tijolo, euro a euro, sem o peso de uma dívida que eu não podia pagar. Olhei para o lugar vazio no meu dedo anelar. A pele ali estava mais pálida, uma indentação onde o ouro costumava estar. Irá bronzear-se eventualmente, a marca desaparecerá. Algumas coisas partem-se e curam-se mais fortes, mas outras, como a confiança ou um osso mal consolidado, nunca mais são as mesmas. É isso. Não há uma certeza absoluta, não é? A vida não é um manual de instruções, e talvez, só talvez, esteja tudo bem assim. Tudo o que eu sei é que a dor, o luto por uma vida que não será mais, era o primeiro passo para encontrar uma nova direção. Uma direção que, por agora, era apenas para longe.